Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 20 de julho, cuja leitura do dia em Mateus 24 e também primeiro livro de Crônicas, capítulos 28 e 29. Vamos falar sobre Mas ainda não é o fim. Sim, mais uma reflexão sobre o fim. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, versos 1 a 7, e nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. É pensar no fim desta era, trecho da pergunta dos discípulos, pensar no fim dessa era e na vinda do Senhor, aquece o coração do verdadeiro discípulo de Cristo, pois ele sabe que virá o fim. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Versículos 26 em diante. Portanto, 29 em diante, perdão. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então isso aquece o nosso coração. Isso nos anima, nos fortalece, sabe, nos deixa numa grande expectativa. E com a correta expectativa, alguém que está que o coração é aquecido quando ouve falar sobre o retorno do Senhor, pensa sobre isso, no fim dessa era, o retorno do Senhor, essa pessoa ela é movida pelo Espírito Santo a cada vez mais um tempo de vontade, sabe? De estar em Deus, de buscar a Deus, de, de, de se relacionar com Ele. Cada vez mais um tempo de renúncia, sabe? De negar as suas vontades, de negar a sua carne, de abandonar o pecado, de priorizar a Deus, de entrega, de abrir mão para entregar-se a Deus, de entregar o seu tempo, entregar seu tesouro, seu talento, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, de amor, o amor mais firmado, mais sólido a Deus, um relacionamento verdadeiro, sabe? E consequentemente no amor às pessoas. E a maior expressão desse amor é pregar o Evangelho, não é o assistencialismo. A maior expressão, não estou falando que é a única, a maior, de foco
na eternidade, de coragem e ousadia, de grande expectativa. Isso nos move, sabe? De servir ao outro. Isso nos move. Porém, pensa bem nisso. Isso é uma realidade. Não é, não é, não é algo que, se fosse apenas na palavra, por si só já basta. Se nós lêssemos na Bíblia e crêssemos nessa verdade, e eu creio no que está escrito aqui, e eu penso que você também crê nisso que está escrito aqui, de que isso é real, sabe? Por si só já basta. Porém, meditando na palavra de Deus e olhando também nas notícias, fica cada vez mais evidente de que está próximo. Fica evidente de que cada vez mais está próximo, sabe? Ontem, na quarta-feira, gravando esse vídeo na quinta, na quarta-feira eu li uma notícia publicada no portal chamado Plano News, na quarta 20 de julho, que foi quando eu meditei nesse texto aqui de Mateus 24, a notícia, eu li essa notícia já à noite, estava me organizando para acabar de preparar a reflexão que eu gravei antes. E aí eu li uma notícia que dizia o seguinte: Putin, está sendo criada a nova ordem mundial mais justa. Declaração de Putin. Aí o corpo da matéria diz assim: nesta quarta-feira, 20, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o Ocidente não pode oferecer ao mundo seu modelo de futuro. Ele afirmou ainda que uma nova ordem mundial mais justa está sendo criada. Abre aspas. O Ocidente não pode oferecer ao mundo seu modelo de futuro. Tanto local como globalmente, estão sendo lançados os fundamentos e princípios de uma ordem mundial harmoniosa e mais justa, socialmente orientada e segura, uma alternativa existente. Fecha aspas. Falou. As declarações foram dadas durante um fórum em Moscou. Essa nova ordem mundial, segundo o líder russo, está chegando para substituir um mundo unipolar, abre aspas. Por sua natureza, está retardando o desenvolvimento da civilização, fecha aspas. O chefe do Kremlin alegou que as elites do mundo ocidental estão atualmente em pânico, entre aspas, por outros centros de desenvolvimento global apresentarem sua visão de futuro. Abre aspas mais uma vez. Não importa o quanto as elites ocidentais e supranacionais tentam preservar a ordem existente das coisas, uma nova era, uma nova etapa na história mundial está se aproximando. Somente estados verdadeiramente soberanos podem garantir uma dinâmica de alto crescimento. Fecha aspas, enfatizou. Fim da notícia. Então, é inegável que nós estamos num cenário de caos, num ambiente preparatório para o fim, no princípio das dores. É só nós observarmos a ideologia progressista avançando. Isso aí está aos montes. No Brasil, então, Estados Unidos também, certamente. Aqui no Brasil, terrível. E se ganhar o presidente que estão querendo que seja eleito, então veremos isso cada vez mais escancarado. A cristofobia ganhando corpo. Você não pode emitir uma opinião pautada na palavra que você é cancelado nas redes sociais, que você é achincalhado,
acusado de crime, disso, daquilo outro, por você expressar o que a Bíblia diz. Hoje, aqui no canal, eu não sofro sanções nem nada, porque o canal é pequenininho, né? Tem nem 4.000 inscritos, então não ecoa, né, assim para a sociedade. Ecoa, eu creio, que no coração, na mente daqueles que têm acompanhado, para a glória de Deus. Mas é um canal pequeno, então eu falo as verdades aqui por enquanto, consigo falar ainda. Mas cada vez mais as vozes estão sendo caladas, a, a, aqueles de maior expressão, né? O verdadeiro evangelho sendo abafado com as mentiras. E quando você prega que Deus não é apenas amor, que Deus é justiça, que Deus pune o pecado sim, que Deus se ira todos os dias contra o ímpio, que sim, existe o joio misturado com o trigo, que sim, temos que confrontar o pecado. Então, quando você fala as verdades, o evangelho bíblico ele vai sendo abafado, sabe? Quando você diz que você precisa não apenas acreditar que Jesus é o Filho de Deus, mas confiar nele para a sua salvação, não nas suas práticas, e de que você tem que se comprometer em viver os seus ensinos em obediência amorosa, tem gente que sobe nas tamancas e diz que estão usando a palavra de Deus como espada. Eu uso como expressão da voz de Deus. A aplicação que Deus entrega a cada coração é com ele. Vai ser o martelo que esmiuça a penha, vai ser o fogo que purifica o ouro, vai ser a espada de dois gumes, mais penetrante que a espada de dois gumes, a ponto de dividir ossos e medulas, vai lá no íntimo, né, a ponto de dividir alma e espírito, algo que para muitos é indivisível, né? A palavra de Deus ela vai lá e divide. Ela é como mel, ela é como pão, mais preciosa que o ouro, água que lava, que limpa, que purifica. Então, é muito mimimi para tentar abafar o verdadeiro evangelho, sabe? A peste atual e as futuras surgindo, ameaças de futuras aí surgindo em alguns locais. O iminente conflito mundial, sim, o iminente conflito mundial. E esse mesmo aqui da notícia, ele crê que vai ser um agente importante nesse conflito. O preparo de mecanismo de controle para um governo único, sim, tá? Com os passaportes da vida, moeda digital, crédito social, etc, 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 etc. Esse clamor por um líder global que cada vez mais sendo ensaiado, o ecumenismo, sabe? O ecumenismo. E essa nova ordem ganhando forma. Nós temos tudo isso aí. Só que, mas ainda não é o fim. Servo de Deus, mas ainda não é o fim. E precisamos refletir sobre importantes questões. Será que entendemos que até o dia de Cristo precisamos não resistir à contínua boa obra do Espírito Santo em nós, buscando uma transformação interior? Em arrependimento de pecados? Será que nós temos uma correta visão bíblica sobre o retorno do Senhor? Será que tememos o anticristo e os acontecimentos vindouros?
Será que estamos refugiados em Cristo ou em nossas obras? Será que correspondemos ao que o Senhor espera de nós nesse tempo? Será que temos seguido a vida em Cristo ou agimos como alguns dos irmãos tessalonicenses, que tinham uma distorção sobre a volta do Senhor e muitos não queriam nem trabalhar? Perguntas importantes, sabe? E o que fazer para nós encontrarmos o ponto de equilíbrio, então, entre o fim que virá e que ainda não chegou? E por que dessa reflexão sobre mais ainda não é o fim? Porque tem gente que está vivendo como se o fim já estivesse chegado e tudo aquilo que é necessário de se viver como ser humano, como pessoa, como homem, como mulher, como criança, como pai, como mãe, como filhos, como irmãos em Cristo, como funcionários, como vizinhos, a área que for, muitos eu vejo querendo deixar de lado e fazendo, se não um isolamento físico dessas questões, mas faz uma espécie de, como é que posso dizer, um isolamento mental. Se a pessoa se isola nos seus próprios pensamentos, se isola nas suas próprias ideologias e é como se a pessoa estivesse vivendo na sua bolha, sabe? Mas e aí? Como é que encontra esse equilíbrio entre o fim que virá, mas que ainda não chegou? Eu vejo aqui no versículo 13, quando o texto diz, do 9 ao 13. Por quê? Mas todas essas coisas, versículo 8, são o princípio de dores. Aí o versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atribulados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e desviarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E essa é a chave. Perseverando até o fim. Quem persevera tem comunhão com Deus. 2 João 1, 8 e 9. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, vai além, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Quem persevera, herdará a vida eterna. Romanos 2, 5 a 11. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Quem persevera será feliz, bem-aventurado. Tiago 1, 22 a 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Quem persevera é instrumento para a salvação de outros. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você reparou que esses textos de perseverança falam sobre a perseverança, mostram que essa perseverança ela está ligada a viver a palavra de Deus? É perseverar no quê? É perseverar em seguir a Cristo. É perseverar em obedecer aos ensinos de Cristo. E aí, como então perseverar até o fim, já que a perseverança ela é esse ponto de equilíbrio. Perseverar até o fim é o ponto de equilíbrio entre o então virá o fim, mas ainda não é o fim. Seguindo as 7 ordens de Jesus para próximo do fim, mas enquanto ainda não é o fim. E do que eu estou falando? Que ordens são essas? Aqui em Mateus 24, nós vemos o Senhor dando ordens. Quando ele... Tem hora que ele está trazendo um conhecimento e há momentos em que ele está dando uma ordem. Faça isso, não faça aquilo. Faça aquilo outro, não faça outra coisa. Ele está nos dando ordens. E meditando aqui em Mateus 24, eu enxerguei 7 dessas ordens, em que o verbo está no imperativo. Ou é para fazer, ou é para não fazer. Primeiro, versos 4 e 5. E Jesus respondendo, disse-lhes: olhai, ou acautelai-vos, como está traduzido aqui, percebam, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Então, a primeira dessas ordens é não siga um falso Cristo. Não siga um falso Cristo. Qual é o problema? Nós não sabemos quem é Jesus. Nós pensamos que Jesus é o Papai Noel. Nós pensamos que Jesus é aquele que releva a nossa vida de desobediência. Nós pensamos que Jesus é apenas mais um dos caminhos. Nós pensamos que Jesus não exige de nós compromisso. Nós pensamos que Jesus não é suficiente para a nossa salvação e achamos que a nossa prática religiosa pode nos salvar. Nós pensamos que Jesus é permissivo, nós pensamos que Jesus, que realmente não faz acepção de pessoas, nós pensamos que ele é inclusivo, e não é. Inclusive, referência aqui direta às igrejas inclusivas, que dizem que tal pessoa, na prática de vida homossexual, na homossexualidade, tal pessoa herdará o reino de Deus. E não. A pessoa pode ter até os seus impulsos e lutar contra esses impulsos, em castidade, lutando como qualquer discípulo de Cristo verdadeiro precisa lutar contra o pecado. Agora, dar vazão a esses instintos, maquinando, pensando atos, práticas, ou os colocando em prática e não refreando esses instintos, não herdará o reino de Deus. E as igrejas inclusivas dizem que não, pelo contrário. Então não. Aqueles que distorcem
achando, por exemplo, que seguir a Cristo é você fazer obras sociais como igreja. E não é. Devemos expressar o amor ao próximo também em questões sociais práticas, tá? Atendendo a necessidade do ser humano. Mas fazer isso por si só, isso não é seguir a Cristo. Isso aí tem mais a ver com missão integral, teologia da libertação e nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, sabe? Não. E tantas outras coisas, sabe? Tantas outras coisas, tantas outras coisas. Então não siga um falso Cristo. Quando ele diz, acautelai-vos, olhai, percebam que ninguém vos desencaminhe. Não sigam um falso Cristo. Segundo, versos 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Segunda ordem, não tenha medo. Quando ele diz, não vos assusteis, está no imperativo. Não é para ter medo. Medo é o oposto da fé. Não tenha medo. É imperativo. Mas entrou a pandemia, os crentes tiveram medo. As coisas aconteceram, medo. Iminência da guerra, medo. Vem notícias sobre avanço tecnológico, transhumanismo e etc. Medo. 5G sendo implantado, 6G a caminho, medo. Controle rígido de alguns governos no exterior e algumas tecnologias dessas sendo aplicadas no Brasil, por exemplo, como fizeram, medo. Medo, 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 medo e medo. Preços aumentando, desabastecimento já em alguns mercados, em alguns lugares, medo. O que Jesus nos mandou fazer? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não é o conselho do seu irmão, é uma ordem de Jesus. É muito diferente. Terceira ordem que eu enxergo aqui no texto é quando lá no versículo 15, Jesus fala um negócio maravilhoso. E quando Mateus registra aqui, ele registra algo no final. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, apontando do que Daniel havia profetizado, que tanto aponta para o que aconteceu antes do verbo encarnar, aconteceu do templo ser profanado, na nossa chamada página em branco, né, vamos dizer assim, antes do nascimento de Jesus, o templo foi profanado. Também apontava para a profanação que aconteceu no ano 70, quando o templo foi destruído, Jerusalém foi sitiada, mas também aponta para o anticristo que há de se manifestar. E é interessante que quando Mateus registra da seguinte forma: quem lê, entenda. Não é uma referência para quem estava ouvindo o discurso de Jesus. É uma referência para quem lesse o registro de Mateus sobre os sermões escatológicos de Jesus. Ou seja, ele remete lá a Daniel, falando de um texto profético e de cunho escatológico. Qual é a ordem aqui? Não despreze a escatologia.
Tem muita gente que tem medo de escatologia e ignora pregações, ensinos, textos na meditação bíblica quando falam sobre as coisas do tempo do fim e do retorno do Senhor. Não. Quem lê, entenda. Você precisa saber. Você precisa saber que Jesus voltará. Você precisa saber que haverá um tempo de grande tribulação pelo qual a igreja passará. Ah, mas vão ser aqueles deixados para trás. Não vou entrar nesse mérito, tá? Mas você precisa saber que aquele que estiver morto em Cristo ressuscitará no corpo incorruptível e glorioso, irá ao encontro do Senhor nos ares. Você precisa saber que aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados e ao encontro do Senhor nos ares. Compreendo claramente que haverá esses dois grupos, porque vários textos na palavra nos mostram isso, de que haverá aqueles que estarão vivos. Entendo assim claramente na palavra, e que não todos os discípulos de Cristo serão exterminados, é o meu entendimento na palavra, nos textos, como está escrito, como por exemplo de 1 Tessalonicenses capítulo 4, por exemplo. Você precisa saber que o anticristo sim vai se manifestar, que haverá sim governo mundial, que sim será no poder de Satanás. Sim, você precisa saber. Você precisa saber que Jesus, quando retornar, buscará a sua igreja, mas ele trará o derramar da ira, ele trará a punição, a justa punição, retribuindo cada um segundo as suas obras. Sim, você precisa saber. Você precisa saber que existe vida eterna, que é uma redenção, mas que há a segunda morte, a condenação eterna. Você precisa saber que o anticristo, a besta e o falso profeta serão lançados que o anticristo e os seus auxiliares serão lançados no lago de fogo e enxofre, e que Satanás e os demônios serão lá lançados também, e de que aqueles humanos que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados lá também. Você precisa saber. Como vai ser os detalhes das vertentes, das interpretações? Você não precisa dominar isso. Mas você saber essas verdades, você precisa saber. Você não pode ignorar, não pode desprezar. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Não despreze a escatologia. Quarto, não se afobe. Porque o que acontece? Não, eu não desprezo a escatologia, não. Pelo contrário, eu assisto todos os vídeos que tem no YouTube a respeito. Eu consumo toda a literatura escatológica, mas que também é meio mitológica. E aí, se afoba. Marca a data para a volta de Jesus. Acredita nesses que marcam datas, segue esses ensinos. Fica afobado. Fica naquela ansiedade, sabe? Aquela ansiedade. Não se afobe. Não se afobe. E onde eu vejo isso? Versos 23 a 28. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, todo olho verá. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, referência ao Senhor derrotando o anticristo e o seu exército. Apocalipse 19, uma referência a isso. Então, não se afobe. Jesus disse aqui, não lhe deis crédito, não saiais, não acrediteis.
Não se afobe. Não se afobe. Ah, fulano disse tal coisa, saiu na notícia. Ai, Jesus vai voltar hoje. Ai, ai. Não se afobe. Não se afobe. Respira, baixa a bola e siga a Bíblia. Siga a palavra. Quinto, versos 32 a 36, eu vejo uma outra ordem do Senhor, é de que não ignore os sinais. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E só um dado aqui, é claro que o Espírito Santo instruiu a Mateus registrar no grego. E Mateus registra aqui próximo ao verão. Está próximo ao verão. O verão, verão no hebraico, provavelmente, certamente o Senhor Jesus falou verão. O termo hebraico para verão, ele tem o mesmo som, digamos assim, do termo hebraico para fim. Um é ket e o outro é kat. Um tem A e o outro tem E. Então, quando Jesus fez referência ao verão, a fonética ela era similar a ele dizer fim. Então, eu entendo que Jesus fez uma jogada de palavras quando ele falou, tá? Então, sabeis, quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas. E entendemos que isso aqui é uma referência a Israel, a figueira. Os ramos se tornaram tenros e brotam folhas. Israel tornado estado novamente na década de 40 do século passado. Verso 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, vir os sinais, sabei que ele está próximo às portas. Não é ignoreis, é sabeis. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então muitos entendem que nessa geração, desde quando Israel tornou a ser estado novamente, a figueira, os ramos se tornaram tenros e brotaram folhas, na figueira Israel novamente estado, muitos compreendem que essa geração, dali em diante, é a última geração. A nossa, tá? A nossa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, não ignore os sinais. Por quê? Porque Jesus mandou, crente. Foi Jesus que mandou. Não sou eu que estou falando para você não ignorar os sinais, mas Jesus que mandou. Foi Jesus que mandou. Por que você não deve ignorar os sinais que antecedem a volta do Senhor, olhando na palavra? Porque Jesus mandou. É simplesmente por isso. Outra ordem. Sexta, versos 37 e 43. Não se distraia. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até os dias em que Noé entrou na arca. E aí, comiam, comer necessidade, o bebiam aí de dar aquela charupada, né? Apontando para os prazeres. Casavam e davam-se em casamento os seus projetos de vida, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. E aí vem a ordem, o imperativo. Vigiai, pois,
porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, considerai, vigiai e considerai. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Não se distraia. Não se distraia. Tem muito servo de Deus distraído, muita gente distraída. Distraída nos seus cuidados da vida. Está distraída, está distraída. E qual é o meu grande receio disso? É porque quando essas coisas acontecerem, a pessoa está tão distraída que quanto mais distraída com as coisas do mundo, mais longe de Deus está. E quando o Senhor Jesus retornar, qual será o destino? Jesus que disse, como nos dias anteriores ao dilúvio, como foi nos dias de Noé, assim também será na sua vinda. Então, não se distraia, não se distraia. Sétimo e último que eu vejo aqui é de não seja relapso. Não seja relapso. Versos 44 a 51. Por isso estai vós preparados também. Estai vós preparados. Jesus mandou. Não sou eu que estou te aconselhando. Jesus mandou você estar preparado. Não é um conselho do seu irmão. É uma ordem de Jesus. Então não seja relapso. Esteja preparado. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, servindo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu Senhor tarde virá, vai se preparar? Não. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Por que hipócrita? Porque diz que aguarda a vinda de Jesus, mas é relapso e não se prepara para a vinda do Senhor. É simples assim. Vamos lá. Então, como? Como perseverar até o fim? Não siga um falso Cristo. Não tenha medo. Não despreze a escatologia. Não se afobe. Não ignore os sinais. Não se distraia e não seja relapso. Tanta coisa está acontecendo ao nosso redor. Tantas coisas. E acontecendo no nosso interior. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O fim virá. Ele está próximo. Nós precisamos perseverar. Porque ainda não é o fim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.